dia, família. Bom dia. Bom dia para você aí de casa. Que Deus te abençoe muito e que você procure sempre estar em comunhão com Deus, procurando ler a Bíblia, ler a palavra dele e entesourando em seu coração. Bom dia, professora. Bom dia, Juju. Bom dia você aí do outro lado. Que bom você estar aqui hoje. Quero te dizer uma coisa muito importante. Toda pessoa é preciosa para Jesus, porque valeu o sangue dele. Você é precioso para Jesus, você é preciosa para Jesus, viu, Juju? Amém. Que você aí de casa se sinta muito precioso diante dos olhos de Deus, porque você vale o sangue de Cristo. E eu quero convidar a Juju a fazer uma oração. Você faz uma oração para nós? Sim. Então vamos orar. Vamos nos ajoelhar, nós que estamos aqui, você que está em casa também. Amado Deus, querido Pai, nos abençoe no dia de hoje, Senhor, nos ilumine no estudo que vamos ter, ó Pai de amor. Que cada palavra que venha a ser dita, Senhor, que venha a ser entesourada em nosso coração e venhamos pôr em prática, ó Pai, as coisas boas que o Senhor quer para a nossa vida, Senhor Deus. Senhor, abençoe seus filhos, ó Pai, que precisam de Ti. Abençoe esses que estão em casa, Pai, procurando saber mais de Ti. Coloque no coração deles a obra, Senhor, que o Senhor quer para cada um deles, Seu Pai, para que eles venham fazer com muito amor, Pai de amor. Que eles venham espalhar Tua mensagem também, Senhor, para outras pessoas, para que outras pessoas também venham conhecer mais de Ti, ó Deus. Nos abençoe, nos ilumine, Senhor, que o dia de hoje seja de trabalho com amor para a Tua obra, Pai. Que seja um dia de descanso no Senhor, que seja um dia sem amargura, sem temor, sem nada, Senhor. Só um dia de amor no Senhor. Que no dia de hoje venhamos olhar o céu azul e lembrar de Ti, ó Pai. Que venhamos nos deleitar na Tua palavra e no Teu querer, Senhor, em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. E que bom e que maravilhoso é louvarmos a pessoa de Deus. É bom, né, Juju? Sim. Louvarmos a pessoa de Jesus. Qual foi o hino que você escolheu para louvarmos a Deus? Hoje vamos louvar a Deus com o hino 390, Pegadas. Sigo a perigosa estrada deste meu viver, onde cada passo em falso pode ser meu fim, mas eu sigo em frente, pondo sempre os meus pés sobre as pegadas que Jesus deixou pra mim. Eu vou para onde este trilho me levar. Quero no final dele encontrar o meu Jesus. E se alguém vier atrás de mim, por onde vou, vai ver que Cristo e eu deixamos uma pegada só. Esse hino é muito lindo, professora, porque aquele que segue os passos de Jesus, que segue a mesma pegada que Ele deixou aqui na terra, tem sua vitória garantida no céu. Amém. Amém. Louvado seja Deus. E quais foram os passos de Jesus aqui nessa terra? Ele guardou os mandamentos que Deus mandou, ele simplesmente ajudou o próximo, ele fez tudo como Deus pediu, ele não desobedeceu a seu Pai. E ele fez uma coisa bem, decorou a palavra, né? Sim. Tudo ele dizia, está Escrito. Isso mesmo. Então nós vamos também agora dizer o está escrito. E está escrito aonde? Lá em Lucas 4, do 10 ao 11. Muito bem. Então vamos contar? 1,
2, 3. Lucas 4, 10 e 11. Porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Lucas 4, 10 e 11. Lucas 4, 10 e 11. Porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Lucas 4, 10 e 11. Lucas 4, 10 e 11. Porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Lucas 4, do 10 e 11. Dá um trava-língua, né? Porque tropeços tem S, mas pé não tem. A gente tem vontade de falar tropeços pés, né? Que bom é termos essa certeza, né? Você já parou para pensar que o Senhor Deus manda anjos para te guardar? E hoje não será diferente. Hoje tem um anjo aí do teu lado, te guardando, te livrando de todo mal. Que você creia nessa palavra. Amém? Vamos ficar agora com o estudo e que você guarde cada palavra que for dita nesse estudo de hoje. Tenho certeza que você vai usar ela em algum momento. Amém. Louvado seja o nome de Deus, porque não só podemos cantar, falar das coisas dos céus, mas principalmente podemos orar e meditar, e que estas coisas, estas lições aprendidas, tudo isso extraído da palavra de Deus, possa fazer mudança em nossa história, possa dar para a nossa vida aquilo que o Senhor Deus permitiu ao nos fazer nascer. Se o Senhor Deus permitiu você nascer, é que Ele tinha um plano definido, um plano sempre de vitória. Todos estes últimos meses que estamos vindo aqui na frente, para poder falar sobre o ano bíblico, trabalhar sobre estas partes especiais da Bíblia, nós temos trazido uma imagem de o acontecimento, de algum desenho que foi feito daquilo que estamos falando. Hoje, porém, nós resolvemos trazer frases. O assunto que o Senhor Deus traz nessa manhã para nós no ano bíblico é muito sério. A vida de Judas e a razão pela qual ele se tornou um perdedor. Deus o havia feito nascer, o havia criado para ser um vencedor. Judas havia sido trazido à existência para vencer. No entanto, ele se tornou um perdedor, um dos maiores perdedores da história, lembrado com tristeza. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 26, para que o Senhor Deus pudesse falar com você de forma direta. Para que a experiência de Judas não se torne a nossa, precisamos saber e entender os pontos de sua vida que não devem ser imitados. Eu vou repetir o que eu estou dizendo. Para que a vida de Judas não se torne a nossa, devemos estudar quais foram os pontos negativos, entender quais são os que se assemelham à nossa história, para que a derrota dele não se torne a nossa. Em Mateus capítulo 26, o verso 14 e 15, traz uma inscrição muito interessante e, além de interessante, muito certa, diz o seguinte: então um dos 12, chamado Judas, e ainda lhe dá o sobrenome Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse: que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Desde então buscava oportunidade para o entregar. E relato triste sobre uma pessoa. 2 homens morrem no mesmo dia, numa sexta-feira, e marcam a história. Um de forma completamente positiva e outro de uma forma que vai ser lembrada para sempre na história após ele, e me faz pensar tremendamente sobre essa situação. Um homem que teve tantas oportunidades que a vida dele foi marcada por uma das vagas
mais cobiçadas da história. Viver e estar com Jesus durante 3 anos e meio, envolver-se com ele em seu ministério de forma direta, não de maneira que alguém viesse dizer o que foi que Jesus falou, mas ouvindo-lhe dos próprios lábios. Imagine um homem que dormiu no mesmo local que a majestade do céu, o Filho do Deus eterno. Não sei se vocês sabem, mas para acostar-se ou dormir com um rei, é preciso que se tenha uma tremenda de uma importância. E o Senhor Deus chamou 12 homens muito simples, 11. Deixa eu falar novamente essa frase. Deus chamou 12 homens muito simples, 11, para estarem com ele. E aceitou um que se ofereceu. Quando eu era criança, eu me lembro que eu estava vendo, passando na rua, uma situação que hoje raramente se vê falar, mas eu vi muito na minha infância, a malhação do Judas. Alguém estava com um boneco e tinha um grupo de pessoas batendo naquele boneco. E batiam muito, e eu fiquei olhando e de repente, num certo local da rua da nossa casa, tocaram fogo naquele boneco. E eles gritavam e batiam, e meu pai veio muito sério, como ele era, parou naquele local e ficou olhando também. Eu perguntei, papai, o que é isso? Ele disse, a malhação do Judas. Eu disse, mas por que estão fazendo isso? Ele, Maísa, o que te lembra Judas? Eu falei, o homem que traiu Jesus. Ele, então pare para pensar, alguma vez você já viu alguma pessoa chamada Judas? E eu pensei, não, nunca ouvi ninguém com esse nome. Nunca soube de alguém que quisesse colocar o nome do filho de Judas. Eu já encontrei um cachorro com o nome de Judas. Mas eu quero dizer para vocês que esse nome era muito respeitado na época de Jesus. Depois do ato de Judas, ninguém mais quis usá-lo. Por que uma pessoa é capaz de trazer uma dificuldade tão grande para si mesmo? Judas era um homem altamente inteligente, o único estudado entre os discípulos e muito estudado. Ele tinha capacidades fora da média, de estatura alta, ele era nobre, inteligente e bonito. Enquanto os discípulos eram vistos e observados como gente de segunda classe, que não tinham tido oportunidade, eram aquelas pessoas mais matutas, difíceis de lidar. Judas, então, no meio deste povo, aliás, a minha pergunta, por que ele se colocaria como homem que era no meio deste povo? Quero dizer para vocês que uma semana antes de sua morte, se ele tivesse morrido, uma semana antes, ninguém se lembraria com essa angústia que se lembra agora a respeito dele. E jamais pensariam sobre o nome de Judas com a mesma ojeriza que hoje, quando ouvimos, dá até uma sensação ruim. Até as crianças sabem quem é Judas e não querem bem, e não se admiram, e não gostam desse personagem. Na ceia, ele teve a oportunidade de refletir, envolvido pelo amor ao dinheiro. Quero comentar uma coisa com vocês. Que coisa que me impressiona. Eu não sei se vocês sabem, mas depois de Jesus, o personagem mais falado na Bíblia é Judas. Ele é citado 103 vezes, só no Novo Testamento. 103 vezes. Não é interessante isso? E você já parou para pensar também que se você vai para o livro Desejado de Todas as Nações, eu tive o cuidado de colocar aqui um clipe, porque ele é muito mencionado no capítulo 72, em memória de mim. Eu não sei se você viu, mas eu fiz um círculo ao redor de toda vez que o nome dele é levantado. E eu tomei um susto tremendo, falei, nossa, quantas vezes ele foi chamado. E outra coisa, você quer entender um outro detalhe? De todo o livro Desejado de Todas as Nações, que foi dedicado a Jesus, Judas ganhou um capítulo inteiro só para ele. Para explicar o quê? Para falar o quê a respeito da história deste homem? O que é que se diz a respeito de um homem que teve tanta vontade de dar certo, mas envolvido por um patamar, por um alicerce errado? Espírito de avareza, amor ao dinheiro, desejo de supremacia, uniu-se aos discípulos na intenção de que ele tivesse o melhor lugar no reino. Ele disse, este homem, curando, fazendo tantos milagres, envolvido em tantos detalhes,
Quem sabe, com essa cabeça que ele tem, ele não está errado em buscar estes servos que ele escolheu para estarem com ele. Dê uma olhadinha nisso aqui para que você possa ver a seriedade disso. Por que Deus aceitou Judas? Por que vocês acham que Jesus não sabia que ele era como era? Responda para mim. Sabia ou não? Sabia. Mas você sabe por que Jesus aceitou Judas? Porque Jesus tem poder, olha só, olha lá, de tornar incríveis as coisas miseráveis. Esta é a primeira lição que eu gostaria que você observasse. Antes mesmo de pensar sobre Judas, eu quero te dizer que Jesus não chamou Judas, mas o aceitou. É assim que Jesus faz. Muitas vezes, meus irmãos, nós erramos ao pensar que Jesus nos aceita como somos. Você já ouviu alguém dizer isso? Venha porque Jesus aceita você do jeito que você é. Isso é mentira. Jesus não nos aceita como somos. Ele nos convida a vir como somos. E então ele nos transforma. Porque ele não aceita. Não existe como aceitar o que está errado. Não existe como permanecer com aquilo que está errado. A grande obra de Jesus é exatamente essa. É transformar o que é miserável em algo extremamente poderoso. E aí estava o que Jesus esperava fazer com Judas. E me impressionou demais a história dele, né? E por que ele era Iscariote? Judas pertencia a um grupo que achava que deveria ganhar as coisas pela força. Mas ele, infelizmente, tinha espírito dos romanos. Eu não sei se você sabe que Roma é caracterizada na história como aquela que ganha, a sua lealdade é comprada por algumas moedas. Não sei se você sabe disso. Essa é a característica principal dos romanos. E Judas tinha, infelizmente, embora fosse judeu, essa característica terrível. Ele era o único que não era galileu. Por quê? Porque da Galileia só vinha gente pobre. Ele não era. Ele não era pobre, olha que interessante. Achava que tinha muito a oferecer para Jesus. 3 anos e meio envolvido junto com o povo do Senhor. E Jesus orava e também orou por Judas. Eu posso imaginar quanto tempo Jesus deve ter gastado diante do céu, orando e clamando por esse discípulo em especial. E eu vou te dizer uma coisa, que ele deve ter visto Judas muitas vantagens de ficar perto de Jesus, porque não era popular ser amigo de Jesus. E ao olhar ele pensou, eu vou ganhar muito se eu ficar, se eu permanecer. Mas a única maneira, te assusta agora, de conseguir isso, era que ele, achando-se bom como era, conseguisse dirigir Jesus. Gente, deixa eu comentar uma coisa com vocês. Por mais patético que isso possa parecer, no estudo de hoje foi dito que Judas tentava dirigir Jesus. Judas tentava sorrateiramente dizer como Jesus, porque ele achava que Jesus era inteligente e capaz. Quem que conseguia, com uns parcos pãezinhos e um pouquinho de peixe, alimentar toda uma multidão? Esse homem era mesmo muito útil. Quem que conseguia passar aldeias inteiras por onde Jesus passava, não sobrava um só doente? Esse homem era muito útil. Quem que conseguia levantar um morto de lá da morte? Esse homem era muito útil. Tudo que a sociedade precisava, esse homem tinha. Só que Judas, ao observar esse homem tão útil, achou que ele era mais útil ainda do que Jesus. Vou dirigi-lo. Mas ao pensar sobre isso, eu fico impressionada. Você sabe com o quê? Te assusta agora. É terrível imaginar que um homem comum achasse que pudesse, por mais inteligente que fosse, dirigir Jesus. Eu te pergunto aqui, alguma vez você já tentou fazer isso? Alguma vez você já deu ordens para as ordens que Jesus deu? Alguma vez você já tentou desfocar aquilo que Jesus claramente pediu para colocar do jeitinho que você acha que deve? Não era só Judas que estava fazendo isso. Os homens de sua época também estavam. E não eram só eles, eram os principais homens. Imagine que aqueles homens principais da época de Judas estavam ali tentando arrumar um jeito para matar Jesus. Vou te explicar uma coisa para você se assustar. A única maneira deles ficarem livres daquele que estava chamando a multidão, trazendo aquela quantidade de gente para fazer parte, era matá-lo. Mas nunca ninguém imaginou, nunca, só o diabo, que eles conseguiriam matar Jesus através de um de seus próprios discípulos. Você ouviu o que eu disse?
Percebeu a seriedade do que eu te falei? Temos que encontrar alguém para matá-lo por nós. E este matar não era uma brincadeira, né? Vou dizer uma coisa para vocês. Quando Judas disse no seu coração, eu tenho que arrumar um jeito de resolver o problema de Jesus, Satanás ouviu. Satanás pensou e disse, eu vou te ajudar também. Eu vou ajudar você a fazer essa coisa funcionar. Eu vou te dar as características principais de Judas que o livro Desejado de Todas as Nações deixou para nós. Ele era um homem envolvido com condescendência própria. Por favor, eu queria que você analisasse isso agora. Bora. O que é condescendência própria? Ele tinha uma disposição cobiçosa. O que é isso? Pensa. O que é uma disposição cobiçosa? Outro, irritado, porém educado. Irritado. Sabe aquela pessoa que não entende que cada um tem um temperamento que não vai agir de acordo com o seu próprio? Sabe aquela pessoa que tenta conduzir as pessoas de maneira como ela pensa que é, e dizendo, por que você não consegue se eu consigo? E não entende que as outras pessoas têm um outro naipe, têm uma outra, puxa vida, estão numa outra linha de posição. Judas era assim, ele era irritado, porém educado. Ele traía os sagrados depósitos. Alguma vez você já parou para pensar sobre o que é trair os sagrados depósitos? O que é isso? Ele não acreditava de verdade nas doutrinas da igreja. Então ele tentava reformar a igreja de sua época. Ele tinha amor ao dinheiro, espírito de avareza, ambições terrenas. Não se colocou no divino molde. Ele tinha uma disposição de criticar e acusar e considerar os seus irmãos inferiores a ele próprio. Que coisa terrível, que vergonha, que vergonha. E ele então deu com isso uma oportunidade para que a deslealdade de seu próprio coração fosse um grande fermento no meio dos outros discípulos. Como assim? Ele tinha aprendido aquela capacidade de Dan. Vocês se lembram quem era Dan? Quem era Dan? Filho de Jacó. Sim ou não? Tá. E por que os danitas não são mencionados como um dos povos que vão entrar no céu? Dan e Judas idênticos. Não sei se vocês sabem, 12 filhos de Jacó e 12 discípulos. Cada filho de Jacó tem um paralelo num dos discípulos no comportamento. Vocês sabiam disso? Cada filho de Jacó, 12, te assusta agora. E cada um deles tem um paralelo entre os discípulos e cada um destes 12 estão norteando a porta do céu com as características do povo de Deus que vai ali entrar. Mas você não vai ver nem Dan e nem Judas nas portas do céu. Por que não? Porque os dois tinham características iguais, não só semelhantes, iguais. As mesmas características do pai da mentira, as mesmas características de Satanás. Quais eram? A deslealdade poderosa que Judas possuía, ele fomentava entre os discípulos de maneira escondida. Era aquele que conseguia sorrir com o rosto, mas por trás tinha um ódio tremendo no coração. Judas, ao sair dali, do local onde Jesus estava partindo a ceia, saiu em direção ao último estágio e último capítulo de sua vida. Direcionava os pensamentos dos discípulos, mas não soube direcionar o seu próprio. E ele perdeu as partes mais bonitas ao sair para terminar o trabalho, perdeu a parte mais bonita que Jesus fez em toda a sua vida. Não se turbe o vosso coração, Jesus disse após Judas sair. Todas as orações que foram feitas, quando Jesus orou pelos discípulos, orou por si mesmo, entrou no momento da oração no Getsemane, Judas não estava presente. Judas estava exatamente longe, estava praticando o ato que Satanás esperava ardentemente que ele fizesse. Já que Jesus tem que morrer, que diferença faz o jeito que eu me envolver com isso? E ainda posso ganhar uns trocados. E eu queria lembrar você de uma coisa. 300 denários era o dinheiro de um ano inteiro
Lembra dos 300 denários do vidrinho de alabastro cheio de nardo puro? Estão lembrados? Que ele reclamou, podia ter sido vendido tudo isso e dado dinheiro aos pobres. Ele estava pensando no pobre que ele achava que era ele, né? 300 denários. Ele vendeu Jesus por quanto? O dízimo era o preço de um escravo. 30 moedas de prata. Que engraçado. Às vezes nós reclamamos de um pecado que nós mesmos possuímos. Ele estava reclamando de Maria por ter gasto e feito aquilo que ele chamou de desperdício, quando ele foi lá e fez algo interessante que o revelou tremendamente, com 30 moedas, o dízimo dos 300. E ele então fez um ato vil, vendendo Deus eterno pelo preço de um escravo. E eu não sei se você se lembra que depois que Jesus passou o momento do Getsemane, que ele encontra os discípulos e ouve então a turba vindo. Quem estava no meio da turba? E aí Jesus usa a seguinte frase: aí vem quem? O príncipe deste mundo, e ele não tem lugar em mim. Por que foi dito isso? A quem Jesus estava se referindo também? Você tem que começar a pensar sobre isso, porque isso deve ser muito sério, diante do Deus eterno. Agora, uma outra coisa que eu queria lembrar e pensar com você. Te assusta? Eu penso que de um lado, de quando Jesus está na Santa Ceia, do seu lado direito estava João. Sim ou não? Estava ou não, gente? Mas e quem estava no lado esquerdo? Como você sabe? Deixa eu te contar uma coisa tremenda, só para você se assustar. Por inferência, a gente acredita nisso. Porque na hora que João pergunta, Senhor, quem é, Senhor? Que todos estavam ali, acaso sou eu, mestre? Acaso sou eu, mestre? Acaso sou eu, mestre? E Judas também está meio calado, meio envergonhado, porque ele tinha certeza, não precisava dizer acaso. E então Jesus diz para João assim, João, aquele que eu der o bocado molhado. Dar o bocado molhado, só se fazia isso, molhar no próprio suco de uva e dar este pedaço de pão para a pessoa que estivesse ali entre os presentes, era um ato que só se fazia a pessoa mais amada que tinha. Só que olha que interessante, ele responde isso para Judas, para João e entrega para Judas. Se ele tivesse entregue numa distância muito grande, os outros discípulos teriam visto, sim ou não? E o que foi que ele fez? Na minha cabeça, me mostra que ele fez isso, ó. Respondeu aqui para João e fez isso aqui para Judas. Por que ele revelou isso para os discípulos? Os discípulos, ó, só para João, hein? Porque olha só a situação. Acaso sou eu, mestre? Jesus se cala. Acaso sou eu, mestre? Jesus se cala. Acaso sou eu, mestre? Mas João pergunta, Senhor, quem é? E ele disse, o que eu der o bocado. E fez o que imediatamente? Por que ele revela isso para João? Pensem sobre isso, irmãos. Existem algumas coisas que Jesus ele faz com muito cuidado, mas também muito silêncio. Não sei se vocês se lembram que quando Jesus foi ressuscitar a filha, você lembra? A filhinha de Jairo, está lembrado disso? Vocês estão lembrados? O que ele mandou fazer com as pessoas que não acreditaram? Por que Jesus pede? Se retirem daqui. Aquelas pessoas iriam atrapalhar Jesus. É um negócio muito interessante. Aquelas pessoas iriam atrapalhar Jesus. Eu encontro um negócio interessante. Jesus fala, saiam todos daqui. E por causa da posição deles, perderam de ver um milagre. Jesus chegando para a menina, Talita cumi, levanta. Agora a mesma situação eu vejo na cena, ali na hora da ceia, né? A mesma situação. Qual? Jesus tinha amigos especiais. Tinha ou não tinha? Lázaro, Marta, Maria. Dos discípulos, ele tinha discípulos especiais. Quem que era? Pedro, André, Tiago e João. Depois, na hora que ele sobe no monte ali da transfiguração, só 3. Na hora que ele vai para o Getsemane, só 3. Mas na hora de contar sua parte principal, qual foi o último que sobrou dos discípulos? Para quem o Senhor Deus fez a revelação de si mesmo. Apocalipse é a revelação de si mesmo. Que contraste entre 3 J's. João, Judas, Jesus.
Que contraste tremendo! Judas não aceita que Jesus o transforme. João aceita que Jesus o transforme e se transformou no maior nome entre os discípulos. Grande, poderoso, capaz de tudo. Que coisa tremenda. Na hora da Santa Ceia, quem foi o primeiro pé que Jesus lavou? De quem, irmãos? Vocês podem imaginar, diz que Judas inclusive recuou. Saiu um pouco de perto. Disse, nossa, isso aí é que vai ser rei? Tomando uma posição dessa. Mas permite, porque ele era esse povo, ele desse jeito mesmo. Ele dentro estava odiando, mas por fora era capaz de dar uma risadinha e tá, lava aí meu pé. Mas ele estava pensando, nossa, onde que eu me meti? O que eu fui fazer? Ele não entendia as leis do novo reino. O beijo, né? Eu não sei se vocês sabem, todo mundo fugiu. Todos os discípulos fugiram. O único que não fugiu foi... Já tinha pensado nisso? Jesus está sendo preso, todos os discípulos fugiram, quem foi o único que não fugiu? Às vezes uma questão que pode parecer virtude é na verdade pouca vantagem. E por que ele não fugiu? Porque ele fazia parte do grupo que não precisava fugir, né? Agora imagine a situação. Ele começa a caminhar seguindo Jesus para ver o que vai dar o tal do julgamento. Porque ele pensa que num momento ou no outro ele pode se posicionar e falar, não, meu reino... E ele já tinha dito que não era desse mundo. Mas eu agora não vou deixar vocês fazerem isso. E Judas observa as misérias que são feitas contra Jesus. Já pararam para pensar quantas vezes Jesus apanhou na frente de Judas? Já pararam para pensar isso? Mas chega numa hora e o coração de Judas vai fazendo o quê? Vai torcendo, porque é isso que o diabo faz, eu não sei se vocês sabem. O diabo faz bem isso, ele primeiro te usa para você ajudá-lo. Quando você o ajuda, ele arruma um jeito de torcer você. Não me serve mais, agora eu vou acabar contigo. Você sabe por que é que Judas tomou essa posição final em sua história? Entrou lá na sala, aonde Jesus estava sendo condenado, vai direto na pessoa com quem ele tinha tratado 30 moedas, e então fala, depois de jogar as moedas no chão, traí o sangue inocente. Fiz o que não devia. A figura alta, cheia de suor na testa, é vista entrando. E os sacerdotes ficam envergonhados de ver ele. Mas o que é isso? O que ele veio fazer aqui? Já não lhe pagamos? Já não fizemos o que tinha que fazer? E de repente, ele se joga na frente do poderoso ali e diz assim, traí o sangue inocente. Agora te assusta. E corre para Jesus e diz, salva-te a ti mesmo. Resolve. Jesus olha para ele com toda a calma e foi ouvido pelas pessoas. Eu imagino o silêncio sepulcral que foi feito no local, porque as pessoas ouvem Jesus dizendo bem assim, para esta hora eu vim. Eu não vou sair correndo daqui. Para esta hora eu vim para fazer exatamente isso. Eu não vou sair daqui. E Judas sai dizendo, é tarde. Vocês sabem por que isso? Deixa eu tentar explicar uma coisa para vocês entenderem os passos que alguém toma para tentar o suicídio. Querem ouvir? Prestem atenção nisso. Por favor, coloque o próximo diapositivo, que eu preciso mostrar um detalhe interessante para que vocês compreendam. Por que Judas, mesmo vivendo com Jesus todo o tempo, não resolveu o seu problema? Não era qualquer pessoa, era o próprio Jesus que estava com ele. Por quê? Leia essa frase aqui comigo. O evangelho não é salvação para todos. O evangelho é salvação para quem? Para aqueles que creem e aceitam. Para o resto é o quê? Para o restante o evangelho é o quê? O que vocês entendem por isso? Não basta andar com a pessoa melhor da igreja. Não basta caminhar com a pessoa mais consagrada. Não basta fazer orações, seja o que for. E não basta andar até com o próprio Jesus, se você não quiser aceitar viver como Jesus e que ele seja seu dono. Avante, foi isso que aconteceu com Judas. Olha lá, presta atenção. Olha os defeitos de Judas. O que está escrito ali? Ninguém tropeça em montanhas. Tropeçam em quê?
Nós não vamos percebendo quando coisinhas vão entrando e a gente vai dizendo, deixa para lá. Você acha que ele se importou com essas situações aqui? Ele tinha uma condescendência própria, era cobiçoso, gostava de dinheiro, gostava de posição, irritado, porém educado, ninguém percebia que ele era quem era. Você acha que ele se importava? Pequenas coisas. Pequenas coisas. Agora observe essa outra parte. Dá uma olhada aqui. Judas amava o dinheiro, não amava? Sim ou não? Amava dinheiro, o negócio dele era dinheiro. Leia aquilo para mim. Você precisa conquistar aquilo que o dinheiro não compra. Caso contrário, você será um miserável, ainda que seja um milionário. Sim ou não? Isso me faz lembrar de um detalhe interessantíssimo. Senhores, isso aqui me faz lembrar de um detalhe tremendo. Diz que Madre Teresa de Calcutá estava limpando uns pobres leprosos. E os leprosos estavam ali com aquele cheiro terrível. Eu não sei se vocês conhecem como é essa doença. A lepra faz cair pedaços do corpo da pessoa, a pessoa apodrece em vida. E ela estava sentadinha num certo local, limpando as feridas dos leprosos e aquele cheiro terrível, estraçalhando todo o espaço de onde ela estava. E chegou um homem muito rico para falar com ela. E as pessoas indicaram, Madre Teresa está lá embaixo no leprosário. Aí o homem chame ela, fala, não, ela não pode, se o senhor quiser, vá lá. E ele então encaminha-se para o local e nossa, ele começa a ter resistência porque o local tinha um cheiro terrível, mas ele observou que a mulher, magrinha, pequena, envelhecida, que está ali limpando os leprosos, não tem um aspecto de quem está chateado, nervoso, ou percebendo o próprio odor que ali estava envolvendo aquele leproso. Eu não faria esse trabalho por dinheiro nenhum. Ele era muito rico. Eu não faria esse trabalho por dinheiro nenhum. Ela calmamente levanta os olhos e fala para ele, nem eu. Ela não estava fazendo por dinheiro. Algumas pessoas não entendem o valor de algumas coisas. Judas não entendia o valor do que tinha na mão, que era muito maior do que qualquer soma que ele pudesse encontrar. Vamos tentar entender esta parte aqui para que você entenda. Eu estou vendo que está muito pequenininho aí, não vai adiantar. Primeira coisa que o diabo fez com Judas. Primeiro, Satanás tentou Judas. Sim ou não? Quais são os passos de um suicídio? Tentação. Leia ali comigo. Tentação, opressão, pressão, depressão e obsessão. O que é isso que você acabou de ver? O que é isso que você acabou de observar? Vamos gravar esses 5 passos? Vamos lá. Tentação, vamos lá. Opressão, pressão, depressão e obsessão. Por que isso? Deixa eu explicar para vocês o que é isso. Existem alguns tipos de atuação maligna que o diabo faz, chamada tentação, que o diabo faz para que a pessoa entre num plano onde ela possa ser tocada. Porque Satanás só pode tocar alguém quando esta pessoa permite, cede espaço. E ele começa a aproximar-se da pessoa pela tentação, o item número 1. Foi o que ele fez com Judas. Judas tinha sido muito bem criado. Era um homem que poderia ter sido observado entre os outros como especial. Mas Satanás então pensou, eu preciso destruir isso que você tem. Você é bom, um dia pode atrapalhar meu reino. Então eu vou fazer com que algo na sua vida te atrapalhe. Ele percebia que Judas tinha moral. Ele falou, aí está a minha chance. A tentação de tirar alguma coisa. Você se lembra o que Judas fazia com a bolsinha do dinheiro? Aliás, eu pergunto para você. Se você tivesse certeza que uma pessoa é completamente ladra, que é um ladrão, você colocaria ele como diretor financeiro da sua empresa? Jesus colocou. Jesus colocou, ele tinha certeza que Judas era ladrão e entregou qual função na mão dele. Ele tinha certeza que Judas era ladrão. Por que ele entregou na mão de Judas a bolsa do dinheiro? E Judas se achava tão bom que ele se auto-remunerava. Ele roubava da bolsinha os parcos recursos e dizia assim, eu estou me pagando o meu salário, eu não estou roubando. Você percebeu o que ele fazia? Era isso que ele fazia.
A tentação que Judas sofria era imensa, com qualquer valor que vinha na sua mão. Qual é o segundo passo quando a pessoa cede a um pecado, a alguma coisa que ela sabe que está errada? Qual é o segundo passo? Te assusta agora. Sabe qual é? O que diz ali? Pressão. Opressão. O que é opressão? Opressão é uma força de fora para dentro. É algo que começa a te incomodar. Ele via que os outros não roubavam, embora fossem incultos. Ele percebia que os outros tinham um posicionamento diante de Jesus de mais humildade e honestidade que a dele. Ele se sentia opresso. Ele olhava aquilo e falou assim, que coisa terrível viver com esses discípulos. Aí o terceiro passo qual é? Pressão. Pressão é de dentro. Não sei se vocês sabem. Opressão vem de fora, pressão vem de dentro. Aí ele começou a sofrer muito. Começa a se angustiar terrivelmente. O indivíduo permite que o pensamento comece a estacionar na sua cabeça. Quer saber de uma coisa? Eu sou um ladrão mesmo. Quer saber? Eu não valho nada. Quer saber de uma? Eu não estou conseguindo resolver meu problema. Sabe essas pessoas que têm coragem de dizer bem assim? Quer saber? Eu tenho um problema, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. E ele percebia, quer saber? Eu moro junto com Jesus e eu não mudei, então não vou mudar nunca. Eu moro junto com ele, até que estas coisas que ele fala e que ele vive me entram no coração, mas não consigo mudar. Eu não sei se vocês sabem que Judas deve ter feito muitos milagres. O poder do Senhor desceu sobre ele. Ele estava entre aqueles que distribuíram pão e os peixes para as pessoas. Ele participou dos milagres de Jesus. Ele esteve entre aqueles que foram enviados para fazer o trabalho. Jesus usou, sim ou não? Mas ele permitiu que Satanás o usasse mais. Depois disso, vem qual miséria? A depressão. O que é depressão? A depressão é quando os problemas que estavam fora passam para onde? Para dentro. Aquilo que estava fora passa a morar dentro da pessoa. E a pessoa não consegue agir. De que maneira? A opressão levou ao desespero. E a pessoa se sente uma derrotada. Ele cheio de depressão. Imagine Judas andando e observando Jesus. Caminhando e observando. Lá vai ele. Meu Senhor, e agora? E a cabeça dele doendo. E um monte de demônio dizendo, viu? Você me ajudou. Tá vendo o que você fez? E então Judas chega no último estágio. Qual é? Obsessão. Não vai dar certo, não vou conseguir, preciso desistir e vou desistir da vida. E foi em direção à morte. Quero dizer uma coisa para vocês, que esses dias eu estava voltando de Caruaru e eu vi uma cena que dificilmente vai sair da minha mente. E eu lembrei na hora do caso de Judas. Eu venho descendo de Caruaru para cá e eu vi um homem pendurado numa árvore. E eu olhei aquilo e falei, eu não estou acreditando nisso. Eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Imediatamente eu vi uma série de pessoas correrem para lá e segurando na perna do homem tentavam levantá-lo. E eu fiquei pasma com aquilo. Aquilo martelou minha cabeça muitos dias e eu me vi lembrando daquilo várias vezes. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que pior para quem morre é para quem fica da família de alguém. Eu imagino, não é dito nada a respeito da vida de Judas, das famílias dele, nada a respeito dos familiares. Mas me impressiona muito esta situação. Porque no dia em que Jesus foi levado à morte, parou a turba toda, todo mundo parou para observar uma cena terrível que competia com a cena de Jesus sendo levado por Calvário. Qual foi a cena? Uma parte de Judas estava ainda presa à árvore e outro tanto dela estava caída pelo chão, não foi isso? E os cães comiam partes de seu corpo. Podem imaginar o que é isso? Imagina-se que ele era muito pesado porque seu corpo arrebentou-se ao meio. É isso que é dito aqui, né? A cena horripilante. Seu peso rompera a corda em que se pendurava a árvore. Ao cair, rebentara-se-lhe terrivelmente o corpo e os cães os estavam agora devorando. Seus restos foram imediatamente enterrados e ocultos às vistas.
Houve, porém, menos escárnios entre a turba, e muitos rostos pálidos revelavam os pensamentos interiores. Irmãos, que vida de alguém que poderia ter dado certo, que poderia ter tornado a sua vida uma vida de bênçãos, que se ajoelhou tarde aos pés de Jesus. Muito tarde. É tarde, é tarde. Esta foi uma verdade para a própria vida de Judas. Deixa eu comentar uma coisa com vocês. Quando eu paro para pensar em situações como estas, irmãos, meu coração fica super apertado, porque a situação de Judas não é diferente da nossa própria. Nós temos a chance de estar e viver com Jesus, de andar com Ele, de nos envolvermos com Ele. Nós temos a chance de fazer de nossa vida uma bênção tremenda, porque muitos de nós não fomos chamados especialmente para um trabalho à parte, mas nós nos oferecemos dizer: Jesus, eu quero fazer um trabalho, e o Senhor Deus aceita todos nós, como também aceitou Judas, porque queria que Judas se transformasse numa bênção que poderia ter sido. Quero dizer para vocês, sem sombra de dúvidas, que não existe chance de alguém perder, abre bem seu ouvido, quando teve a chance de nascer. Do que eu estou dizendo? Eu vou repetir o que eu estou falando. Não existe chance de alguém perder quando teve chance de nascer. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque não existe uma só pessoa pela qual o Senhor Deus não possa, olhe bem, por mais dificuldades que essa pessoa possa passar, não possa torná-la vencedora. O caso de Judas é um caso claro, aberto, verdadeiro de uma situação como essa. O Senhor Deus é capaz de pegar qualquer história e transformá-la numa bênção. Vocês sabem dos discípulos quem era pior que Judas? Me digam. Quem que era pior que Judas? João, um caso aberto. Pior que Judas um monte de vezes. Outro que era tão ruim quanto João? Pedro. Foi uma bênção depois disso para a igreja ou não? Foi. É a posição que tomamos frente ao nosso defeito que faz a diferença no final de nossa história. O que será escrito sobre você? O que será escrito sobre mim? O que vão lembrar depois que morremos? O que se lembra a respeito de Judas? Temos a chance agora de ainda poder fazer de nossa vida uma bênção muito grande. Não precisamos passar por essa situação. Não precisamos passar por isso. O Senhor Deus tem um desejo de vitória, um plano de vitória para a nossa vida, de maneira que não sobre um só detalhe para o diabo reclamar. Que pela graça e poder de Deus, hoje possamos ajoelhar na frente do Senhor e dizer para Ele: Senhor, trabalhe na minha vida. Me ajude, Senhor, nos defeitos que eu possuo, nas desgraças que eu tenho, e não deixe que isso me vença. E querendo ou não, meus irmãos, abra o seu ouvido para essa última frase. Abre bem o ouvido. Você sabe por que que tem um capítulo dedicado a Judas? No livro que seria dedicado exclusivamente à vida do desejado de todas as nações? Porque querendo ou não, nossa vida, ao ser registrada, está formando uma parte da vida de Deus. Sabia disso? Alguns entram na história de Deus como vencedores, outros entram como perdedores. As duas situações, tão antagônicas uma à outra, dependem da escolha humana. É a gente que escolhe o que vai fazer. Você tem a oportunidade de escolher agora, perdedor ou vencedor. Vai fazer o que da sua história? A maior alegria que tem é dizer: passei por isso, mas pela graça e poder de Deus, venci. Que o Senhor abençoe você. Vem cá, Rebequinha. Vamos agradecer ao Senhor, vamos pedir a Deus que nos abençoe e que seja um momento especial de orar por você que está em casa. Senhor, que história triste a de Judas. Não permita que seja a nossa história. Imploramos a Ti que o Senhor visite a nossa casa, que na hora da tentação sejamos vencedores, para que a pressão, opressão, depressão e obsessão não faça parte de nossa vida. Realiza a Tua obra de redenção em nossa história e que sejamos, pela graça e pelo poder de Jesus, uma bênção por onde quer que passemos. Abençoa essa pessoa que está em casa. Senhor, ajude para que, se alguém nesse momento está pensando por algum motivo, Senhor Deus, que não tem saída, ela se lembre, Pai Santo, que todas as pessoas que vencerem também passaram
que venceram também passaram por problemas, também passaram por dificuldades e pela graça e poder de Jesus chegaram a ser vitoriosas. Eu rogo a Ti, na graça de Jesus, que o Senhor as alcance, que o Senhor as abrace agora e fortaleça de maneira que não sobre nada, absolutamente nada, para Satanás reclamar. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Até amanhã. Um abraço.